conseguir entender, né? Então o que acontece? É o reino da liberdade de Marx. Claro, devagar com as comparações. Mas ele falava isso, trabalhar 6 horas, após a partir da 6ª hora, as pessoas terem tempo para convívio social, produção de arte, parará. Só que ele fazia as analogias, quer dizer, utopia é não lugar, o herói é o não existente, é o Rafael, eu acho que esse é o nome do personagem. É um livro que vale a pena ler, que é inspirador. Então é uma coisa. E a utopia é resgatada por nós, né, principalmente nós agora no século XXI, como uma força, como diz o Michel Levy, um farol indicando aonde nós queremos ir. Quer dizer, a sociedade desejada. Ou, como ele dizia o nosso glorioso Paulo Freire, inédito, viável. Inédito porque não existe ainda, né? É uma antecipação, e é viável porque a gente tem que acreditar que a gente consegue construir essa nova sociedade idealizante. Tudo bem? E aí existem, como eu brinco, 50 tons de utopia, né? Há interpretações. Por exemplo, tem os escapistas, né? Quem é este cara? Este ser humano até sonha, ele tem utopia, ele sonha essa sociedade desejada, mas ele não age, né? É aquele ser humano que você às vezes até conhece no trabalho, não? E nem sabe da capacidade de produção de ideias que a pessoa tem, porque ela não divide, ela não age. Então é uma utopia natimorta, né? Esse, quando a gente encontra um ser humano desse, ele é regido por sentimento de escapistas, que é ao contrário do herói. O herói que é, eu acredito, né, e quero trabalhar para construir essa minha sociedade, essa minha situação idealizada. Mesmo no herói, nos 50 tons, mais claro, mais escuros, a gente tem a distopia. A distopia é fácil imaginar porque Hollywood vive nos mostrando várias coisas distópicas, né? Isto é, a sociedade, e tem gente que deseja ser uma sociedade autoritária, né? O Platão é acusado de ser distópico na proposta república dele, né? O pessoal, olha, isso aqui é distopia, isso é muito autoritário, esse negócio das leis rígidas de cima para baixo e tal. Então, distopia é isso, é uma estrutura pensada, idealizada, de cima para baixo, de forma autoritária, onde a grande massa não tem o direito de se autoemancipar, porque a solução vem de cima para baixo. Vocês conhecem alguma coisa desse livro ou não? Esse risinho me deixou preocupado. E agora tem a utopia. A utopia, ela tem a ver com a autoemancipação. Ela tem a ver com a organização social, a democracia real, a democracia plena, praticada pela sociedade. Bem, dizendo assim muito simplista, em outubro a gente acabou tendo um enfrentamento dessas duas visões. Uma visão utópica, utópica e uma visão distópica. Não sei por que nós perdemos, né? Mas a gente continua acreditando em uma outra sociedade, onde a democracia é construída de baixo para cima através do diálogo. Tudo bem? Muito rápido. Eu queria só que você repetisse a parte do utopia, que eu perdi aqui, né? A utopia? Deixa eu ver se eu acho uma palavra-chave aqui. Eu trouxe uma colinha, como dizia
Quem não cola não sai da escola, não é isso? Grava isso. A utopia envolve a autoemancipação. É um sonho de sociedade coletiva, que é diferente da distópica. Né? A distópica é um grupo, né? Acho que seria um ser atuante, né, nesse sentido, um ser atuante dentro da sociedade, na construção dela, da base. Isso. Uma pensa de cima para baixo, outra pensa de baixo para cima. Né? Eu toco, por exemplo, a gente afirma que quando a sociedade se mexe, quando a sociedade lidera, os políticos acompanham. E a distópica é, os políticos definem e a gente acompanha. Grosso modo seria isso. Tudo bem? Respondi? Bem, só que eu falei, pensei, utopia e nova sociedade. Como é que faz o link? Né? Como é que as coisas se ligam? A primeira coisa, usando Paulo Freire, é decodificar, entender a sociedade. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu aprendi com um senhor doidinho francês, chamado Husserl, que é indignar-nos. Temos que ter a capacidade, nesta codificação, de nos indignar. Quer dizer, como falava Paulo Freire, ou está nos escritos de Paulo Freire, a gente codifica e descodifica criticamente. Né? Na hora que a gente faz a descodificação crítica, ela tem que estar enraizada pela nossa capacidade de olhar a sociedade, olhar a injustiça e nos indignar. Achar que aquilo não é bom, achar que pode ser melhor. Esta capacidade, né, de não achar que a coisa é bom, se indignar, nos faz fazer a denúncia. De novo, estou usando Paulo Freire, tá? Da denúncia. Isso não é bom. Né? Precisamos romper, superar esta situação. Essa situação limite. Então a ideia é, só que para a gente se indignar, a gente tem que fazer leitura concreta, isto é, tanto que a tese, né, era que o socialismo, a utopia concreta. O que quer dizer essa parte concreta? Não é achismo. Depois a gente vai falar um pouco mais, tal, entender as inter-relações que a gente está envolvido, o porquê gera. A ideia não é achar pessoas boazinhas, boas mazinhas, ou que um capitalista é mais malzinho do que outro capitalista, ou que aquele burocrata soviético era maior, melhor ou pior que aquele burocrata soviético, né? Já que a gente são os dois produtos da modernidade. Não, é ver como é que as coisas se articulam, como é que as coisas estão estruturadas. É como a gente tem discutido muito no Brasil, principalmente pré-golpe, golpe, pós-golpe, né? De fulanizar os debates. Não, a gente tem que ver as articulações. Se a gente vendo a questão política do Rio, se fulanizou a criminalidade do Estado. Os últimos governadores do Rio estão todos presos. Por que a gente, em vez de fulanizar lá atrás, a gente não desarticulou os mecanismos que geravam aquela corrupção? O fato de prender o Cabral não quer dizer que a corrupção vai acabar. Alguém tem dúvida que o atual governador vai usufruir da mecânica que já está consistida no Estado?
Quer dizer, eu me lembro que numa reunião com um vice-presidente de auditoria de uma grande corporação, onde eu trabalhava, esse vice-presidente, ele falava o seguinte, que auditoria, eu não consigo evitar fraude. Nenhuma organização consegue evitar fraude. O nosso papel é identificar os mecanismos que possibilitaram a fraude, criar mecanismos que eu impeço, também punir as pessoas que desviam o comportamento. Isso é verdade. Mas só punir, no caso de uma empresa corporativa, é mandar embora. Né? Ou, dependendo da gravidade, né, até uma punição maior em termos de processo, mas no mínimo a demissão. Mas a demissão por si só vai evitar que haja outras fraudes. Eu tenho que criar mecanismos. E esse criar mecanismos é entender criar mecanismos. Como é que as coisas se articulam? E aí eu volto na questão de ter visão concreta da realidade. Eu tenho que me indignar, sim, mas eu não posso falar que o governador Chuchu, ou da Abobrinha, é um canalha. Não. Qual é a política? Qual é o dinamismo? Por que ele fez? Essa é a visão, a visão concreta que nos dá uma indignação consistente. E essa indignação consistente é o que permite a gente formular a utopia, formular que sociedade é desejável. No caso desse VP qual é a estrutura organizacional segura? É a utopia dele. Você vê que há 50 tons de utopia, né? De novo. Essa é a utopia dele, a nossa utopia é outra. Mas para a gente criar, formular essa sociedade, eu tenho que ser a partir do entendimento que sociedade é essa que eu quero melhorar. E nesse processo, tem uma coisa que o Ladislau Dalbor insiste muito, que eu gosto por demais. Ele fala que quando eu falo, quando eu penso, quando eu me relaciono, é a mistura de três coisas: a minha consciência, a minha ciência e a minha vivência. Então, o que quer dizer consciência? Consciência são os nossos valores, as nossas crenças. O que está bem, mistura até com um pouco, aí só me perdoe, mas fazendo a leitura da sua teoria, tem até uma parte emocional, de como se sente bem, como se sente mal, tem como fomos criados pelos nossos pais, como fomos criados pela comunidade que a gente é fruto. Quer dizer, qual é a nossa personalidade, usando assim, né? E são crenças. Por exemplo, em termos de consciência, não acredito que seja natural, é uma coisa de emoção. Eu não acredito que seja natural uma sociedade onde haja pessoas que estão preocupadas qual é o último avião que será lançado para eu poder comprar, e haja pessoas que não têm o que comer. Eu não acho isso natural, é emocional meu, eu não consigo aceitar. Isso é a minha consciência, né? Eu me lembro que estava no almoço falando do meu pai. Quando eu cheguei, meu pai era dono de restaurante, né? Aí quando eu cheguei com a camisa vermelha em 81, um partido subversivo, né, que estava nascendo, o gerente do restaurante falou: mas você é contra seu pai? Eu disse: não, eu sou contra meu pai. Pelo contrário, eu gostaria que toda a população tivesse o direito de estar sentado aí almoçando na casa dele. Eu não sei porquê, ele até vai depois até se filiou a esse partido. Eu não sei porquê, porque ele acreditou na minha conversa fiada. Mas eu sinto isso. A injustiça, ver uma pessoa na rua, ver
a juventude não ter uma cama para dormir, isso para mim, na minha cabeça, é inaceitável. Essa é a minha consciência, que tem a vivência, a nossa caminhada, né? O fato de eu ser casado, quase 25 anos com a coitada da minha esposa, né? Coitada, fazer o quê? Ter 3 filhos, ter uma vida de décadas dentro de uma corporação, ser professor Paulo Freireano desde a década de 80, isso quando eu falo, é isso que está na minha fala, né? E a ciência, o que a gente estuda, o que a gente lê, os professores falam, as palestras que eu ouço, as pessoas que a gente sempre tem nossos influenciadores, né? E eu confesso que eu acompanho de muito perto o que o Ladislau produz, o que o Michel Levy produz. São pessoas que fazem a minha cabeça na ciência, né? Há outros, né? Mas principalmente esses dois. Voltando um pouco para a consciência, você acha que isso está relacionado a um sentimento muito de culpa? Então, você acha que a culpa... Não, acho que não é culpa. É você bate, aquilo é ou não é, né? Não tem por que a gente ter culpa de nada. Acho que não. Aquilo, por exemplo, a gente está tendo um debate quente agora, né? Porque levantou-se a ideia de celebrar 64. Algumas pessoas falam, olha, teve um pequeno excesso do exército às vezes, mas justificável. Algumas pessoas, na consciência, tá isso. Não, um ou outro morreu, nada assim muito sério, né? Ou outro, né, que matou pouco, tinha que matar mais, né? Tinha no movimento de 2013, por exemplo, tinha uma senhorinha, tinha que matar todos. Eu quase fui lá, minha senhora só desejou que eu morresse, porque eu estava lá e eu perdi um amigo. Eu só não morri, né, porque eu tinha recém-entrado, eu estava chegando, já era 79, né, mas meu amigo estava mais tempo, não teve a mesma sorte. Eu não acho natural você pegar uma moça de 19 anos, pendura ela, arranca o bico dos seios dela, arranca a unha e faz barbárie, e depois, para fechar, bota uma coroa de Cristo. Eu não acho isso natural, eu acho inaceitável. Agora, tem gente que sente que, não, tudo bem, é uma perda ou outra. Então, acho que não passa pelo sentimento de culpa, não, passa sentimento de valores. Solidariedade, alteridade, 50 tons de você se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, né? Acho que está mais perto dessa capacidade de como você se relaciona com os outros seres humanos. A chave é a alteridade, né? Porque quando você se coloca no lugar do outro, você consegue sentir aquilo que, pelo menos tentar sentir aquilo que o outro está sofrendo e ter a consciência, né? E ter essa parte da consciência. Acho que sim. No ensinamento budista tem duas palavras que eu acho muito bonitas. Desapego, né, e compaixão. Quer dizer, na hora que eu tenho essa relação de alteridade, né, quer dizer, a capacidade de me colocar no lugar do outro, de sentir, né, há pessoas que têm mais ou menos compaixão. Por exemplo, a gente vê várias pessoas que a gente encontra na missa do domingo de manhã, né, com aquela fervor, né, bar, e quando sai de lá, eu não sei de onde que ele faz com a compaixão dessa pessoa, o que ela faz com a compaixão dela. Eu não sei. Eu teria dificuldade de entender, eu não tenho a ciência suficiente. Agora, uma coisa importante, sempre em movimento. A minha vivência altera a forma de ver ciência. A minha consciência se altera conforme eu aprendo e vivencio. A vida nos ensina coisas. Quer dizer,
Eu não sou nada pronto, ninguém aqui está pronto. Nós estamos em movimento, a gente está aprendendo, né? A ideia não posso falar. Então, tem valores, por exemplo, né? Eu vi muitas. Dom Helder Câmara tinha crenças, né? Tinha valores, e tinha vivência, e tinha ciência, filosofia, da teologia, né? Na hora que o Dom Helder vai e dá de cara com a realidade do povo nordestino, não sei se vocês sabem, mas a consciência e a ciência dele mudaram. Isso eu ouvi da boca dele. Porque na hora que ele vai e entende a realidade do povo nordestino, entende o que é a periferia, entende, e aí sim, nessa autoridade com compaixão, da vivência, entendeu? Mudou a ciência dele, mudou a consciência dele, e naturalmente mudou as duas bases, muda a terceira junto. Beleza? Consegui ser claro ou não? Quer dizer, eu só consigo não. Quando eu elaboro a sociedade idealizada, passa, né, por essas três camadas que todos nós temos: a ciência, a consciência e a vivência. E aí, ok, eu me indignei, eu elaborei uma sociedade porreta, né, onde tem uma vida plena para todos, aonde a gente consegue não precisar produzir mais, com mais pressão na natureza, e todos comerem. Gente, se a gente dividir só em grão, o que a gente produz no planeta, pela quantidade de 7,4 bilhões de pessoas, dá 4 quilos de grãos por pessoa. Então, não sei por que a rapaziada está passando fome, não é verdade? Mas tem uma palavrinha a mais agora. Vocês imaginam que palavrinha? Acesso. Ó, eu me indignei, eu pensei numa sociedade porreta. E qual o próximo passo? Oi? Começar a agir. Joia. Para eu começar a agir, tem um verbo paulo freiriano que eu gosto muito: esperançar. Eu tenho que ter esperança, eu tenho que acreditar que meu sonho, eu tenho que acreditar que a irei alcançar. E aí, de novo, o que a ciência me ensinou: ninguém aprende a caminhar sem aprender a fazer o caminho caminhando, sem aprender ou refazer, ou retocar o sonho, por causa da que a gente faz quando se põe insiste em movimento. A gente tem que acreditar. Que a gente vai chegar lá. Por mais que a vida nos dê fome, por mais que a gente vê, meu Deus, o que o povo fez com essa urna, né? Parte de nós passou um bode danado. O Réveillon foi assim, né? Triste para muitos de nós, mas estamos aí, né? Acreditando que a gente consegue fazer uma coisa bacana, acreditando, tendo a esperança de que é possível uma outra sociedade, uma outra lógica de sociedade. E essa ter esperança é muito alimentado por momentos como esse. A gente troca, a gente enriquece a nossa própria utopia. Estou delirando? Eu falei que estou sendo utópico, eu sou utopista também. Isso bate redondo, bate quadrado,
Bem, pensando em uma outra sociedade, pensando numa outra lógica, Michel Levy tem, na sua proposta utópica, ele é calcado em 5 éticas. A primeira ética é social. O que quer dizer essa ética social? As soluções necessariamente são construídas coletivamente. A gente, na crise da água de 2014, a gente teve um embate danado, né? Porque falava assim: olha, gente, fechem suas torneiras, olha esse banho, menino, olha esse banho, menina, né? Funciona? É o suficiente? Resolve? Não resolve. Se a água da família não chega a 10%, se eu curto de 10% para 6%, eu não resolvi o problema da crise hídrica. A crise hídrica passa necessariamente pela consciência coletiva de como a água chega em nossa torneira, né? Como a gente sai da alienação, porque a grande massa hoje pensa o seguinte: eu abro a torneira, pego a água e pago a conta. Ninguém faz a conta, é como a água que sai do Ribeirão, como diz a musiquinha, né? E chega e vira cerveja, né? Ninguém faz essa conta. E a ideia é, a solução tem que ser coletiva para ter transformações de estruturas produtivas. O fato de os grandes shoppings terem desconto na conta d'água em plena crise hídrica de 2014 para incentivar que eles consumam mais, então minha torneira ali foi dissolver no ar. Eu posso nem tomar banho durante um mês, porque não vou resolver. Eu, individualmente, não resolvo. Agora, eu, coletivamente, repensando a lógica de reprodução hídrica, a lógica de divisão hídrica, e atuando, seja em ONG, seja no colégio, seja... Aí a gente vê as nossas limitações. Ninguém aqui está pensando em Revolução Cubana. Dentro dos nossos limites, a gente faz as nossas transformações. Certo? Quem tem ONG, quem faz a educação. Mas é sempre, o pensamento é sempre coletivo. Ou sindicato, ou cooperativa, principalmente em movimentos sociais hoje. Pensar hoje a agricultura sem apoiar o MST, quer dizer, nós somos campeões de produção de arroz orgânico, né? E aí os caras chamam, os segundos chamam esse grupo de terrorista. Eu não sei o que significa a palavra terrorista, mas, quer dizer, 80% do que se põe no prato vem da agricultura familiar. Eu estava conversando no almoço de soluções coletivas. Isso na Polônia, o Laszlo vive contando as histórias aí na Polônia, que a família dele é polonesa. Eu estou falando do Laszlo, vocês conhecem o Laszlo Doba? Não? Desculpe. O Laszlo Doba é um brasileiro, né? Que nasceu na França, de família polonesa. Ele tem produzido muita coisa interessante, um dos grandes pensadores hoje que eu vejo no Brasil. Tem um livro dele, chamado Capital Improdutivo, que desvenda, né, a lógica do neoliberalismo rentista atual, né? Ele ficou todo feliz quando recebeu uma carta do Chomsky indicando o livro dele, né?
mas é uma pessoa generosa, um pensador criativo. E se vocês tiverem a oportunidade de visitar, o site dele é Dowbor, DOWBOR.org. Ele é do grupo de pessoas, cientistas sociais, que disponibilizam toda a produção no site. Então, todos os livros, inclusive o último, Capital Improdutivo, está disponível no site. E eu, de uma forma muito humilde, faço o mesmo. O meu é Arlindo Rodrigues, blog, Word, depois vejo os livros que escrevi, as bobagens que eu escrevo, está tudo lá para baixar também, tá? Mas ele fala muito da experiência dele na Polônia, como o coletivo funciona. Por exemplo, são pequenos produtores, precisam de uma máquina de 1 milhão. Pequeno produtor não tem 1 milhão. Rola, fácil, a galera se juntar, fazer a vaquinha e comprar a máquina e todos usufruir. Esse é um tipo de solução coletiva. Tem diversas formas de pensar. Eu gosto muito de um conceito do André Gross, que são os ateliês comunais. Quer dizer, as soluções, na nossa percepção, elas são coletivas. Tudo bem? Consegui me fazer claro? A segunda ética, igualitária. A ideia não é natural, não é ético. As 1% da população, 0,1% da população deter mais 50% da riqueza mundial, e os outros 99,9%, os outros 49% e quebradinhos, que é do relatório da Oxfam. Alguém já viu o relatório da Oxfam? OXFAM. Eu tenho acompanhado. O que é pior, a seta desse 0,1 está em ascensão e os outros 99 está em decréscimo. Essa é uma lógica, para nós, não ética. Não é ético a Noruega, com todo respeito ao rei, dá bronca na gente, que a gente não está sendo sustentável, quando a empresa mineradora dela polui a Amazônia. E pior, a autoridade chamou o Temer, falou que não ia dar dinheiro, deu bronca no Temer, porque a gente não cuida da Amazônia. E um mês depois nós descobrimos que a empresa dele, da estatal dele, jogava poluente no rio, lá na Amazônia. Quer dizer, a grande lógica hoje sistêmica, os países lá de cima vivem bem, bacana, às custas da gente, de baixo. Isso não é ético. Ético é todos poderem desenvolver a nossa capacidade, todos nós podermos ter, como diz o ex-presidente, 3 alimentações por dia. Virou tópico ter 3 alimentações por dia nas camadas mais pobres, que deveria ser natural. Essa é a ética de uma sociedade igual, com as oportunidades iguais. De novo, ser diferente não quer dizer que seja desigual. Beleza nessa frase? Professor, por favor, só volta um pouquinho aqui na ética social. Você falou ateliê comunais. Ateliês comunais André Gross. André, né, André? G-O-R-C.
Beleza? A terceira ética, o pensamento do Levi, é a ética da solidariedade, solidária. Isto é, cada um de nós tem um direito de usufruir segundo as nossas necessidades. É óbvio porque a questão é, não somos sabe aquela figura do The Wall, né? Vai sair tudo igualzinho? Nós não somos iguaizinhos. Nós temos direito. Quer dizer, a mulher nordestina tem direito de ser uma mulher nordestina. A mulher paulista tem direito de ser mulher paulista, a mulher gaúcha tem direito de ser mulher gaúcha. A mulher negra tem direito de ser mulher negra, eu tenho direito de ser um homem branco, e assim vai. Dentro das nossas, cada um tem sua história, cada um tem sua especificidade, cada um tem o seu direito à democracia. Beleza? Isso é uma questão de ser o que é, de acordo com a naturalidade, ou de acordo com ser o que se quer ser. Posso ser o que eu quiser. Quer dizer que você tem a liberdade de fazer as suas escolhas, ou seguir a sua essência. Isso vale. A minha preocupação nessa construção é a questão da LGBTQ. Né? Ser gay não é uma opção. Mas, não, hoje eu amanheci. Você é gay hoje. Não é isso. A pessoa tem que ter a liberdade de usufruir a sua essência. Usufruir o que ele é. Agora, ter a liberdade de optar, né? Optar em morar em Piracicaba, optar em morar em São Paulo, optar por ter. Eu gostaria de optar, por exemplo, uma coisa que eu estou buscando queria ter a liberdade de optar e não precisar de carro. Morando no grande centro, eu ainda estou com dificuldade. Eu não tenho essa liberdade, mas eu estou buscando essa liberdade. Tudo bem? A segunda ética, por favor. Oi? A segunda ética, eu perdi. Oi? A segunda ética? Igualitária, obrigada. Igualitária. Social, igualitária, solidária agora. Democrática, quarta ética. Bem, a democracia plena, democracia participativa, democracia real. Como vive falando, não, de novo eu ouvi o Boulos anteontem falando, a democracia não é votar um voto em 4 anos. É verdade. A participação, a cultura da participação. Por isso que na década de 80 foi revolucionária a questão do orçamento participativo do livro Dutra. A sociedade, opa, peraí, ele tem direito de falar como é que o dinheiro da prefeitura vai ser usado? Isso foi uma revolução na época. Quer dizer, a democracia tem a ver, naturalmente, o Michel não é distópico, é utópico, né? Quer dizer, é o coletivo pensando, participativo. Não é, a sociedade não é regida ou por uma burocracia soviética ou os gabinetes das grandes centros de reuniões de Davos, nem é Davos, nem é o Pittsburgh. Não é. A democracia é exercida por nós. Participativo, não só representativo. A democracia representativa é importante? Não dá para os 200 milhões ficar socado naquele congresso, né? Ter uma decisão, não tem que deixar eleger pessoas que nos representem, né? Pelo menos é o que a gente tenta, para chegar lá e definir algumas coisas. É o suficiente? Não. Conhecimento dos comitês de política partidária, como isso que eu estava comentando no almoço, né? Se partido político fosse bom, não seria partido, seria inteiro político, né? Mas as transformações passam pelos partidos políticos.
que desejamos nós ou não. É um lugar que a gente tem que ocupar. Não deixar que os bonitinhos de paletó gravata definam como é que eles vão votar. A gente tem que ocupar os partidos políticos também. Militar, encher o saco, votar. Mas é um saco, Arlindo. É verdade, é um saco. Às vezes eu perco a paciência. Às vezes eu saio de reuniões de partido e falo assim, o que eu vim fazer aqui? Aí eu chego em casa e tomo um café, não. Eu fui utopizar. Temos que ocupar. A grande palavra associada à democracia real é ocupação. Temos que ocupar os espaços. E a política partidária é um, os antigos associações de moradores é outro que a gente tem que resgatar. As cooperativas, toda a solução, inclusive socialistas, que não são ocupadas por todos, viram a casta de burocrata. Adeus à burocracia. E de nossos colegas lá, os primos do Putin, né? Os tios do Putin, né? A Rússia está em outro patamar, né? Mas qual era o grande... Na década de 80, qual era a nossa grande crítica ao sistema soviético? O Estado burocrático. Eu comecei minha vida no fim da década de 70, no início da década de 80, na militância partidária, falando: ok, que a democracia norte-americana não me interessa, porque na minha visão aquilo não é democracia. Onde a gente vê na televisão em Hollywood tudo bonitinho, mas lá pobre come rato. Coisa que a nossa direita fala, não sei o que, lá pobre come rato. Por que eu sei disso? Porque houve um problema nas escolas do sul do país, as merendas não chegaram, houve uma convulsão social, e aí se descobriu que as crianças ou comem na escola ou não comem. Aí fizeram a pergunta: e os pais que não estão na escola? Eles comem rato. Então isso para mim não é democracia. Mas em contrapartida, a solução dos nossos colegas soviéticos também, na minha visão na época, e ainda continuo com essa visão, também não é democracia. A gente tem que achar a democracia coletiva, e essa construção coletiva passa para a gente se apropriar, ocupar espaços. Tudo bem? Vocês estão muito silenciosos. Me falaram que vocês são do balacobaco. Agora fiquei preocupado. E radical? Né? A última ética é que nós temos que ser radicais. Uma vez uma tia falou assim: você é muito radical. Você puxa, muito obrigado, tia. Aí ela fez com a cara assim: não é isso que eu quis dizer. Sim, a gente tem que buscar as raízes. A gente tem que buscar entender. Aí volta as lições do Dalva. Entender as articulações. Entender como é que as coisas se constroem. Quais são os passos. Para a gente poder fazer a reforma bonitinha. Eu guardei uma passagem aqui, em cima dessas éticas. Tem um livro do Dalva chamado Economia Social, que ele, na introdução, ele coloca uma provocação que eu acho muito interessante, que é uma provocação / crítica. Ele fala assim: mas esses objetivos passam por um valor essencial que precisa ser resgatado: a solidariedade humana. Primeiro, porque é triste ver esses pobres seres humanos que passam uma breve viagem pela vida gastar seu pouco tempo arreganhando os dentes uns para os outros, como que impotentes frente às suas raízes animais. É que eles se incomodavam muito com aqueles atendentes de coisa,
todo mundo se rindo. Você quer alguma coisa? Isso tão artificial, e aí ele se incomodou e botou isso na redação. Incapazes de ver ou de ter o tempo para ver a beleza do rio que passa, o esplendor do pôr do sol, a genialidade de um poema, o gosto de um trabalho bem feito, a magia de uma criança que descobre uma coisa nova, cada vez mais motivados negativamente pela insegurança generalizada, numa eterna fuga para frente, correndo como loucos atrás do sucesso, ainda que sabendo perfeitamente aonde a corrida vai terminar. A solidariedade é uma questão elementar do senso das realidades. Tudo bem na provocação? O que vocês acham desta? Acho que a palavra solidariedade hoje, ela também pode ter igual passividade, né? Cuidado, assim, é meio difícil de virar para ela hoje. Mas eu entendi. A solidariedade é igual. Sabe, tem umas palavras que. Aquele filme cronicamente enviado, né? Fala bem isso. Tem umas palavras que tem, depende de quem fale, né? Por exemplo, no fim do ano, essa campanha foi traumatizante para todos nós, né? Daqui e de lá, eu acho que lá também, tanta bobagem que deve estar no programa emocional também. E na campanha, muitas pessoas falavam assim: Bolsa Família é um gerador de vagabundo, né? Vagabundos da Bolsa Família, Paraná. E a gente tentava argumentar: olha, isso faz a economia girar, a questão de solidariedade com as camadas mais fragilizadas, fora que em termos macroeconômicos, cada R$1 investido em Bolsa Família aumenta o PIB em quase 1,8. Se eu não estou errado, é 1,78. Aí no fim do ano, esta mesma aula encarnada que foi contra a Bolsa Família faz lista para ajudar crianças pobres do orfanato. Aí eu, né, que tem um quarto de mim é espanhol, pensei diversos palavrões, né? A outra metade de mim é portuguesa, pensou o resto dos palavrões. Mas graças a Deus eu tenho um quarto indígena. Então esse quarto indígena olhou para o ser humano e falou assim: não, muito obrigado. Eu prefiro trabalhar com algo mais consistente. Não por aí. Então solidariedade é verdade. Acho que casa muito com o bate-bola que a gente teve, né? De uma alteridade com paixão. Eu escrevi um texto com um amigo que virou indígena. Esse meu amigo virou indígena lá no norte do estado. Eu só consigo vê-lo quando ele vai para o centro e tem necessidade para poder falar com ele, né? E a gente escreveu um texto sobre o tempo, que dialoga um pouco com isso e com a Sociedade da Liberdade do Marx, do livro 3, do Capital. O tempo. Qual a gente precisa resgatar, se reapropriar do nosso tempo. Por isso eu achei essa... Mesmo a gente pensando em construir uma sociedade utópica, nós mesmos, nós utopistas, né? A gente tem que se vigiar com o tempo. A gente não pode se deixar ser consumido, um olhar, sabe, um olhar, o aqui e agora, mas um olhar não é bem assim. Eu tenho que saber me colocar, não posso me deixar ser consumido. O outro ensinamento budista, isto é, eu estou na sociedade, mas não pertenço à sociedade. Sou eu. Como é que eu faço isso? Até para estar inteiro nas atividades. Inteiro. Porque uma coisa que a idade nos traz é ter visto coisas. Eu vi muita gente bacana, com ideias bacanas, utopias fantásticas, que a gente chamava na política complicada. A gente chamava na política de desbundar.
Perdeu a capacidade de sonhar, perde a capacidade de ser utópico, porque é consumido. E chega a hora que não consegue mais entender o porquê está lá. Beleza? Consegui responder? E aí, gente, vamos dialogar? O que ficou? É muito incrível tudo isso que você está falando, mas no dia a dia é muito difícil. Assim. Vivenciar tudo isso aí no dia a dia, se autoavaliar, se auto-reavaliar e avaliar as situações que você está e com todas as pessoas que você está. É difícil, assim, é sempre, né? Tem que sempre estar exercitando esse tipo de coisa. Mas aí eu sinto que parece que eu sempre tenho que ficar exercitando tudo isso e... Mas acaba não sendo padronizado, assim, tipo... Você está... a gente está trabalhando para tudo isso, para se padronizar, para todo mundo entrar nessa mesma onda que a gente está, ou para cada um se descobrir no meio do caminho também. É muito difícil, assim. Não estou conseguindo, assim, associar tudo isso com a minha realidade, assim. Não sei até que ponto eu realmente estava exercitando isso e tudo mais. Sabe o que você me lembrou? Eu ministrei muito tempo na faculdade de gente pobre lá em São Paulo, sabe? Periferia, e eu tinha um grupo de alunos que eu chamava de Mano Nerd. Sabe Mano Nerd? Eles tinham a linguagem da periferia, o jeitão de se vestir da periferia, mas eles tinham um trato com a ciência que os outros meninos não tinham, as outras pessoas não tinham. E eu prestava muita atenção neles, porque eles davam um tom. Se você fala, você presta atenção nas pessoas para ver se o teu tom está correto ou não, né? Se você está sendo entendido ou não. Volta e meia, quando eu pegava uma aula mais enrolada, que eu ministrava a aula que era sociedade e produção, responsabilidade socioambiental, né? Essas coisas, esses delírios, né? Que a gente trabalha com muito conceito abstrato. E aí, essa aula que eu estava ministrando era sobre dialética. E dialética não é coisa muito... Né, e eu tenho que trazer para a linguagem da rapaziada, dos manos e minas. Como é que eu faço isso? Aí, E eu estou vendo um menino assim. Ele está acompanhando o raciocínio. Opa, peraí. Tô na linguagem, tô na balada, né? Tô na batida perfeita. Aí daqui a pouco ele me chega e fala assim: mas professor, isso é muito desconfortável. Assim, aí. Eu falei: olha, você acabou de tirar 10, você entendeu? Porque é desconfortável. Porque a gente tem um grande embate hoje, que é o pensamento positivista e o pensamento das raízes dialéticas, vou falar assim. O positivismo é herói, bandido, feio, mal, certo, errado. Você dá as análises concretas, radicais, é sempre descolado. Eu vejo aquilo. As conexões disso com o resto não interessam. Você cria verdades absolutas, né? E vai dormir tranquilamente. A sua análise te deu conforto. Agora, a gente que está do outro lado, primeiro, não há verdade. Como assim não há verdade? Aí você sabe hoje, não é factível amanhã, porque as coisas giram, a gente está em mudança, né? A dialética é mudança. Meu Deus! E outra, o pensamento positivista uniformiza. É aquele filminho do The Wall. As verdades estão ali.
E a gente não. Cada um de nós, eu acho que é a questão da solidariedade, né? A ética da solidariedade. Cada um de nós é um de nós. Cada um de nós tem a riqueza da nossa história, que é o quê? Ciência, consciência e vivência. Então, o que a pensamento positivista unifica, deixa tudo dentro do uniformezinho, né? O pensamento nosso não. Cada um é um. O que a gente, por exemplo, eu brincava lá em casa, né, com minhas filhas e falava assim: o ser humano ser reprovado na minha disciplina, ele tinha que fazer um esforço danado. Ele tinha que ser muito bom. Por quê? Por questão de ética. Eu estou discutindo conceitos sociais. Eu fazia análise das argumentações científicas. Eu não posso, em momento algum na minha, julgar ou analisar a vivência e a consciência de ninguém. Eu posso analisar, eu analisava na época, os argumentos científicos, como é que ele citou, de onde ele tirou, como é que ele fundamentou, como é que esse ser humano fez as coisas. Agora, da onde vem, cada um de nós é toda uma riqueza única. Só que ficamos mais ricos quando a gente consegue colocar essa riqueza no coletivo. Porque a troca, por exemplo, o que hoje, eu estou muito aflito, uma das coisas que me deixa mais aflito é a gente está estudando alterações sociais, socioambientais do século XXI. E no meu conceito é o seguinte: saíram 3, que eu brinco, torpedos, que alteram completamente a sociedade pensada no século XX. Quais são esses 3 torpedos? O primeiro torpedo é ambiental. Teremos uma grave crise ambiental, já estamos vivendo uma grave crise ambiental pelo aquecimento global. A gente faz muito pouco para reverter essa crise, pelo contrário. Mesmo se cumpríssemos o que está prometido em Paris, seria problema. E a gente sequer se esforça para cumprir o que não vai resolver. Imagina. Água e sol. Não é à toa que os chineses estão comprando terra no planeta, porque eles já identificaram que sol vai ser problema. Já está sendo problema. Nós estamos desertificando esse planeta. Esse primeiro torpedo. Segundo torpedo. Estava comprando terra no planeta porque os chineses estão comprando terra nesse planeta, né? Aqui. Ah, sim. No planeta Brasil. Né? Também. África e Brasil. E o segundo torpedo? O segundo torpedo, a gente vê nessa sala a quantidade de guerreiras que estão aqui. Acabou, meu. Essa história de mulher na cozinha, como é que meus avós falavam? Esquenta a barriga no fogo e esfria no tanque, né? Eu ia falar putaria, não posso falar. Acabou! As mulheres estão cada vez mais se impondo. Não é à toa a reação do feminicídio, a reação daquelas monstros do século XX que não estão conseguindo entender que a mulher não é mais uma propriedade. O que você tem em casa? Ah, eu tenho uma cadeira, uma mesa, um fogão e uma mulher. Acabou isso. Tanto que quando eles querem matar, porque eles não conseguem ver ideia, a diferença, não conseguem ver a diferença entre um fogão e uma mulher. Por isso que o filho da puta mata. Desculpa as putas. Ok? Então o que acontece? Mudou, as relações mudaram. Eu me lembro que em 2003 foi capa da The Economist, mulherização da economia. Só que a pauta é outra forma de fazer, é outra forma de ver.
tem as pautas da negritude junto com a questão das mulheres, tem as pautas, né, supra-racial, mas tem. E aí, e a terceira torpedo é os negros LGBTQ. Os negros não vão voltar para a cisão. E a rapaziada não vai voltar para o armário. Esquece. Então, esses três torpedos desmontam. O século XXI está desmontando o século XX nessas pautas. E vai mudar. Já está mudando. Melhor, mudou. Algumas bestas não estão sabendo, mas mudou. O que me deixa muito perturbado é olhar para Brasília e ver o que eu estou vendo. Estamos discutindo pautas do século XVIII. Vamos perder de novo o bonde da história, vamos perder de novo a revolução do conhecimento. Porque aí está hoje governado por retardados do século XVII e XVIII. Ah, é o fim da história? Não, porque nós somos utópicos. E a história é pendular. Ano que vem temos eleição. Vamos mudar. Daqui a 3 anos, outra. Nada é definitivo. Parece que a história ela é cíclica, né? A gente tem algumas ondas assim mais conservadoras e algumas ondas mais progressistas, e parece que a gente está vivendo uma onda mais conservadora. Da mesma maneira que a gente passou uma onda mais liberal, depois passamos uma onda mais keynesiana, agora uma onda liberal de novo, e talvez depois uma onda de um capitalismo mais estatal keynesiano de novo. A história está para ser construída, né? Caminhante não é caminho, se faz caminho andar. Agora, o que nosso papel como radicais é entender por que o povo caiu no discurso do marketing. É claro, gastou-se bilhões, mas caiu na história que basta tirar o PT. Por que caiu? Tem erros do PT, tem erros da oposição mais à esquerda, tem mérito da mídia, só que a mídia não conseguiu eleger quem eles queriam, agora tem que engolir o saco de estrume. Quer dizer, tem erros. Agora, a gente tem que entender essa dinâmica até para montar a nossa proposta para o ano que vem, por exemplo, na luta partidária. Não adianta a gente também continuar com o nosso discursinho que a gente fazia na década de 80. Não deu certo, mas a gente tem que recriar. A coisa legal do utopismo é isso, você se reinventa. Tem que se reinventar. A sociedade é ok, atendida. Será que ela foi atendida em toda a sua expectativa? A resposta é que não. Então por que não foi atendida em toda a sua expectativa? Aí uns dizem, faltou comunicar. Só comunicar? Comunicar também, mas só comunicar? Aí está a riqueza da parte radical. Em termos dos torpedos, tem uma coisa que eu gostaria muito de falar, das junções das lutas. Essa ética do Levi é a ética ecossocialista. Bem, a minha partida, né, é a ecossocialista. O ecossocialismo tem um conceito que eu acho muito importante, porque já que eu falei dos torpedos, né, do arco-íris ecossocialista, que é uma coisa que a gente tem que aprender a dialogar e entender as dinâmicas. De novo, eu não estou dando fórmula porque eu também estou aprendendo. Como diz o poeta, sou um eterno aprendiz. A gente vai aprendendo uma história e tal. Mas a analogia que eu faço é o seguinte, é da mão. Cada dedo nosso é composto pelos seus ossinhos, seus tendões, né, e
Mil coisas aqui. O pessoal da biologia, por favor. Né? Ok? Vamos lá. Só que você tem um movimento, a gente tem o violeta do movimento feminista. Ele é o dedo, com suas especificidades. A gente tem o negro da questão racial, né? E também os anarquistas. Tem as suas especificidades. Ninguém aqui tem dúvida que o sofrimento da população negra é diferente da nossa. Quer dizer, desculpa, não sei se tem algum negro aqui, né? Então, da minha perspectiva, diferente da minha. Ok? O rosa do LGBTQI. Eu sou hétero. Não consigo. Eu sou por compaixão, então do lado do pessoal não hétero. Mas ele tem especificidades. O verde do ambientalismo. E o vermelho da luta de classe. Ok. Só que nós somos revolucionários. Nós somos utopistas. Nós só transformamos quando a gente fecha a mão. Respeitando cada dedo. Tá bom? Por isso que eu abusadamente falo na questão feminista, por profunda admiração. Mas, e conte comigo. O que mais, gente? Respondi você. Respondeu. Caminhante não caminho. Mas ainda eu fico meio que me perguntando até que ponto que existe essa solidariedade humana no humano. Porque até que ponto que a gente realmente é solidário ou vai ser solidário assim. Não tem uma linha que define ou que limita ou que mostra. Porque eu entendo assim, assim como muitos governantes e tal, muitos heróis, heroínas que a gente tem na história e tudo mais, quando eles chegaram a um determinado ponto do seu estado lá de soberania e muitos dinheiros e muitas coisas ali no entorno, até que ponto que essa pessoa vai ser solidária nesse tipo, sendo o que ela é numa situação como essa, sabe? Até que ponto você vai negar uma corrupção? Até que ponto você vai falar não? Até que ponto você vai ser ético, sabe? E eu venho me questionando muito sobre isso, porque a gente fala, pelo menos é o que eu acho, né, baseado na sua história de vida e tudo mais, que a gente já conhece. Mas a gente ainda está falando aqui nessa posição, né? Mas e se a gente fosse posto numa posição assim, e aí, sabe? Eu fico me perguntando disso, assim. Eu tenho muita vontade de militar no ambiente político e tudo mais, sempre tive muito interesse, mas nunca me envolvo porque isso ainda perpetua, assim, sempre volta na minha cabeça e fico me perguntando e observando também os que já atuam, até que ponto eu devo confiar e acreditar, sabe, que ele realmente está sendo solidário ali. Entendi. Eu responderia com duas questões, né? A primeira é que a gente não tem a obrigação de nada, né? Quer dizer, você está falando da política partidária, né? Isso. Na política partidária, eu confesso que você tem que ter uma certa vocação. Estou lá desde 79, comecei no partidão, passei por alguns partidos. Agora, por outro lado, eu vi gente boa e canalha em todos eles. Assim, não, tem. Eu conheci pessoas idôneas, conheço pessoas idôneas de extrema seriedade e honestidade. Né? Por isso que me incomoda muito quando o senso comum fala assim, é tudo ladrão. Assim, gente, se coloca no lugar do deputado, né?
ele está arrodeado de ladrão. Isso eu preciso dizer. Naturalmente, o fato dele compartilhar, ele é zoado. E a gente fala que ele é ladrão. Imagina a parte emocional do ser humano. Né? Agora, é importante que a gente não somos obrigatórios a militar. Pelo contrário, eu acho até que é tipo de ação que você tem que se jogar. Então, não tem meio jogado. Mas temos que acompanhar, temos que entender. Por quê? Na sopa, né? Na sopa da sociedade, os partidos políticos fazem parte, o Estado faz parte, o Judiciário faz parte, movimentos sociais faz parte. Eu me sinto muito mais à vontade quando estou no movimento social, porque a solidariedade faz conexão mais direta. Né? E você, no movimento social, você tem um objetivo, um toque claro. É aqui que eu quero chegar, ou é isso que eu preciso fazer, ou essa escola que eu vou fazer. Né? Então, o movimento social, para mim, na minha consciência, é muito mais confortável. Eu me sinto à vontade. Hoje eu milito no FAMA, na Fórum Alternativo Mundial da Água. Né? E lá estamos todos discutindo a água, o bom uso da água, como é que a gente faz a intervenção, por exemplo, da cava lá de Santos. Quer dizer, você tem as coisas bem definidas. Agora, para eu fazer aquela análise que eu comentei, né, do contexto, quem é quem? Quais são os atores? Quais são os políticos partidários que votam a favor da minha utopia ou que votam contra a minha utopia? Porque na política, na ciência política, que é já na minha área, você tem que identificar quais são as forças, como é que elas estão atuando. Uns estão para lá, outros estão para cá, é a sopa de confusões, né? De certa forma de outra, de disputa. Né? E, ora estão juntos, ora não estão, veio que a gente vê esses dias, né? Ora o Ciro está com a galera, ora o Ciro não está com a galera, né? Quer dizer, em que momento o Ciro é uma força política, quer dizer, o PDT é uma força política, e eu te digo, tem jovens no PDT sensacionais, que a gente tem que estar atentos, né? Não só a Tabata se destacou porque ela pisoteou na cabeça do ministro essa semana, mas tem muita gente boa, né? Também, né? O PDT é uma força política. Aí você, mas o Ciro é nojento, eu não quero. Será? Ele tem que problematizar as certezas de Marx, né? Olha, está com a gente, ela não está? Por que ele está lá dentro? Eu estou vendo um dia que precisar da gente para se eleger no segundo turno, aí eu quero ver como é que ele vai construir a narrativa. Aí isso não é problema meu, mas eu tenho que respeitar, eu tenho que entender. Respondi? Diga lá. Não, você estava primeiro. Você tá? Professor, acho interessante a parte que falou da indignação, né? A gente deve se indignar, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter o conhecimento para desarticular, né? A estrutura e poder causar mudança, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse, o que precisa assim, desse conhecimento. É um conhecimento de educação básica, é um conhecimento de lidar com pessoas. Como é que a gente consegue ter esse conhecimento para desarticular alguma coisa que a gente está indignado? Assim, alguma linha? Uau! Boa, meu! Rapaz, essa pergunta é transcendental. Sim, eu acho que muita atenção, de novo, consciência, vivência e ciência. Nessa parte de formação, de entender a indignação, a ciência nos ajuda. Agora, a ciência não positivista. Tem a crítica do de Camorran ao pensamento positivista, que eu gosto muito, que ela fala que é um pensamento mutilado. O pensamento mutilado te gera conhecimento mutilado. Quer dizer, se eu estou discutindo a água que estava aqui, aí vai falar assim, cadê a água que estava aqui? O Rio roubou.
Pronto. Você do pau nele e prende ele, não é? Agora, por que quando ele bebeu água estava aqui? Entender as variáveis. Dizer que eu sou um ser humano que tem sede, e graças a Deus, muito obrigado, eu estava com sede. Né? Deus não é nada do comigo. Então, eu vejo as articulações, quer dizer, eu vejo situação, né? Situação problema, pensamento porfiriano. Eu vejo situação, aí tem um fato. Eu me indigno, me dê um fato de indignação. Desperdício de água, por exemplo, que a gente está falando de água. Por exemplo, lá, uma pessoa lavando a calçada numa época de crise hídrica. Você fica indignado com o desperdício de água. Rapaz, você sabe quando eu tomei um banho uma vez com isso? Tinha uma senhorinha lavando, cara, não é calçada. Ela estava lavando a rua. Aí cheguei na minha senhora, essa água vai fazer falta para o teu neto no futuro. Ela pegou a água assim, a água é minha, eu faço o que eu quiser e me deu um banho. Mas é complicado. Bem, eu acho que o primeiro ato, sabe o que na tese que eu fiz, eu analisei a política, a política socioambiental no Partido Verde, na Rede, no PT, no PSOL e no PV. E o feedback que eu recebi na banca, foi o feedback mais, assim, puxa, eu consegui explicitar o que eu sou. O feedback foi o seguinte: você foi muito respeitoso com todos os partidos. E eles sabiam, todos da banca sabiam que eu tinha uma camisa, mas eu respeitei todas as camisas. Eu fiz análise apontando, né? Me colocando, né? Fiz as críticas quando achava que, a partir da minha ótica, mesmo usando a minha camisa, eu critico a minha camisa, porque eu sou único, como diz a nossa colega, né? Como ela disse, eu não sou padrãozinho, sou eu, com a minha perspectiva, com a minha consciência, minha ciência e minha vivência. Eu acho que o caminho é sempre dialogal, sempre respeitoso, buscar o que a ciência está dizendo disso e quais as articulações disso. No caso da senhorinha, naquele momento eu não ia conseguir nada. Talvez voltar lá quando tivesse uma crise. Senhora, lembra daquela água? Então, agora está fazendo falta. Por causa disso, eu preciso disso, custa tanto, o custo social talvez eu voltaria lá a falar isso. Mas com certeza buscar o que a ciência diz ao redor desse fato, ver as conexões desse fato, quais são essas conexões, que é o pensamento complexo do humano, né? E nos dá o direito de vivenciar. No meu caso, eu fiquei muito angustiado com a crise hídrica de 2014. Procurei entender, participar das reuniões, parará, e hoje eu me dei o direito de militar no FAM. Então eu tenho a vivência da militância, de ouvir o que os militantes estão vivendo, como é que o povo de Minas Gerais está com problema, Ceará está com problemaça, e aí entra as conexões das coisas, porque passa também pela luta de classe. Não é só não é toda a população que está passando perrengue. E não é só no Brasil. O Chile, por exemplo, passa um problema sério. Eu vi filmes, sabe essa foto que a gente vê muito famosa de São Paulo, no Morumbi, que estão os prédios com piscina e várias obras? Então, eu vi uma que é assim, vários condomínio, cada condomínio com a sua piscina, atravessa um muro, uma favela seca, porque não tem água. A mão está fechada. Discutir hoje a água é discutir as condições das mulheres, que na África ou na Ásia ou
no nosso interior tem que andar de horas com risco de estupro para pegar um copo d'água para levar para casa. A mão está fechada. Tem a questão específica da mulher? Tem. É saber fechar essa mão. Ver as conexões. E vivenciar. Respondi? Sim. Acho que a questão de vivenciar mesmo, para entender, né? Até entender como desarticular, o aonde, né? Focar, desarticular. Diga lá. Bom, nem assim, dá vontade de falar várias coisas, né? Porque o tema estimulante. Quando eu soube que seria esse tema, utopia, eu falei, nossa, que da hora fazer, né? Eu fiquei na expectativa. E eu acho que a utopia, o sonho absoluto, pleno de um mundo diferente e bom, harmonioso, é o que me move e que faz com que eu caminhe, né? E aí eu vou caminhando. Hoje a gente até comentou do Eduardo Galeano que fala da utopia, aquilo, né? Aquele horizonte que tem à frente, que você vai caminhando e o horizonte também se distancia, mas você continua caminhando e buscando, né? E aí é muito isso que eu venho fazendo na minha vida, eu acho, talvez agora, nos últimos anos. E eu acho que é uma reflexão mesmo, que acho que toda a sociedade, todas as pessoas, todos os indivíduos precisamos ter, sabe, de observar o mundo, ver como ele está, buscar compreender como esse mundo se organiza, como ele, né, se forma desse modo, que não é de uma maneira natural e espontânea. Somos nós quem criamos esse mundo, né? Até o capitalismo que a gente repudia tanto é feito por nós somos o capitalismo, né? Então a gente precisa pensar o que a gente pode fazer para destruir, para transformar, né? E aí são nossas mini ações, né? Acho que a revolução começa interiormente para depois haver uma revolução social transformadora de escala macro, né? E aí a gente precisa buscar isso. Aí falando sobre isso, falando sobre solidariedade, movimentos sociais, aí eu lembro e penso muito na minha vivência no MST, né, faz parte, e eu era uma pessoa urbana, não era agricultora, não tinha nenhum contato com a terra, e em um determinado momento, devido a todas as reflexões que eu tinha e que eu tenho, se tornou insustentável viver na cidade. Para mim fazia mais sentido, não fazia nenhuma lógica, continuar vivendo e reproduzindo esse sistema urbano, capitalista e degradador, que pode se transformar também, mas aí a gente tem que buscar os caminhos e a gente está tentando. E aí, né, largar tudo e ir morar num acampamento e ter toda aquela vivência com pessoas muito simples, que no geral as pessoas não querem, né, assim, a mentalidade da classe média, da burguesia, não quer ter perto, né? É longe, porque é pobre, porque é sujo, porque talvez é feio, porque sei lá o quê. E assim, lá a gente tem essas experiências de solidariedade, de perceber a união das pessoas, sabe? E isso é muito bonito. Eu me emociono cotidianamente lá. Eu me passo raiva todos os dias, porque as pessoas que estão lá não compreendem. Existe, assim, uma massa de pessoas, mas nem todas têm a clareza do que é o movimento, do que é a luta de classe, do que representa a reforma agrária. Mas assim, ao mesmo tempo, a beleza de ver todas aquelas pessoas juntas, de alguma forma sempre se ajudando. Se você não tiver comida na sua casa, você vai no barraquinho de alguém e vai ter alguma coisa para comer, sabe? Sempre alguém vai ajudar alguém de alguma maneira, né? E também de perceber, assim, vivenciando a força do MST, né? Que é muito bonito. Na marcha nacional que teve em agosto, eu marchei com o pessoal, era de se emocionar a cada 5 passos. Porque você vê, assim, senhorinhas super velhinhas, de chinelinho, com o pé assim rachado, caminhando até o fim sem parar, né? E assim, daí da garra, né, também, da vontade de ver, de transformar. E aí, acho que também falando um pouco, refletindo sobre o que você falou, Gabriel, tem
ser humano é passível de vários erros e tem muitos defeitos, né? Mas existe muita gente boa fazendo coisas boas, em partidos ou em outros movimentos ou em ações isoladas. Eu acho que o que vale é a convicção e a certeza do que você acredita e a coragem de lutar e tentar construir e transformar. Porque se a gente não agir, nada vai mudar. Então a gente precisa agir, né? Buscar caminhos e não parar e conversar com todo mundo. E aí é isso, a utopia move, né? Me move, eu sonho todo dia e eu desejo mesmo, pelo menos assim, não sei, possivelmente, né, até o fim da minha vida, embora eu fale sempre que eu vou viver até o centenário do MST, que esse é o plano. Então aí tem uns 70 e poucos anos, mas não sei se vou alcançar uma transformação global, planetária, ou mesmo aqui nacional, né? Mas, pelo menos, eu trabalho todo dia com muito afinco, com muita garra, para ver pelo menos o assentamento que eu estou, que ainda não é, que nós somos homologados, mas para ver lá nele um lugar de referência, sabe? De possibilidade, de alternativa. E aí também, você falando do Michel Levy, uma vez eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele lá na Escola Nacional mesmo da UFSC, e aí ele questionando essa questão de desenvolvimento, né? Para que se desenvolver? Para que um PIB tão elevado? Para que tudo isso? Qual o sentido de tudo isso, né? E aí é buscar mesmo outras maneiras, né? Aí tem vários termos, alternativas ao desenvolvimento, étnico desenvolvimento, por aí fora. Buscar, né? Porque para que tanta riqueza se só 0,1% ou sei lá quantos por cento tem acesso a tudo isso? Quem tem acesso? Ninguém, né? A maioria está passando fome, está perdendo na vida, ele está, né, nem sabe se vai ter o que comer amanhã. Então não tem necessidade. E aí, ao mesmo tempo que eu tenho uma visão super materialista, histórica e dessa reflexão, também tem uma leitura espiritualista. Eu acho que essa transformação é da essência do ser humano. A gente tem os dois lados, né? A gente pode ser muito bom e a gente pode ser muito ruim. E aí é tentar perceber que a gente pode ser isso e tentar alimentar o lado melhor, né? O lado melhor. E aí é isso, todo dia uma auto-reflexão, uma autocrítica, para a gente conseguir construir, né? A partir da gente. E aí, que nem lá no nosso assentamento, a gente tem a demanda da agroecologia, né? E aí o que a gente pode fazer? Não tem como abrir a cabeça da pessoa e enfiar a agroecologia na cabeça dela. O que a gente pode fazer que a gente já entendeu? Criar áreas de referência, né? Então nós, seres humanos, também, nas nossas ações individuais, podemos ser referências para as pessoas. E aí, quem sabe a gente vai se contaminando, se, como é que fala? Sei lá, se contagiando, né? Cada um vai vendo e fala, olha que legal, pode ser, e quando vê já era. E aí esse é o sonho, né? E aí que bom que a gente pode sonhar, e que bom que a gente pode agir também, né? E buscar, sempre. Muito massa. Tem umas pessoas que têm estágios de momento, né, histórico. Então, às vezes a ciência, o conhecimento, a palavra que eu ia usar é maturidade, mas eu estou querendo usar essa palavra, que assim, não é pejorativamente falando, sabe? Você está preparado para, você tem as etapas. E aí eu acho legal o que você está trazendo, que assim, se eu explicar, eu falar, olha, o caminho é assim, por causa disso, isso não é o caminho, explicar através da vivência. Quer dizer, através da prática, através do exemplo. E com certeza a mensagem é mais consistente até do que ficar blé, blé, blé na orelha, né? Olha, é assim que é legal, assim que é bacana. É uma questão de ordem. Ah, desculpa. Não, o que eu ia ver com você, que a gente combinou aquela metodologia lá, e aí eu ia propor da gente parar para o café, e aí a gente volta daqui 15 minutinhos, e aí nesse meio tempo a gente decide se a gente segue aquela proposta ou se a gente vai para outra. Podemos então parar, voltar umas 4 ou 5? Bem, E obrigado, gente. Obrigada.
Ele vai continuar aqui. Eu falo, obrigada, mas vai continuar aqui. Obrigado, mas não vai falar. Oi? Anota. Vai dar um pause aqui que vocês estão.